bom dia, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos falar de coisas boas? Hoje nós vamos falar sobre famílias fortes. E eu quero começar com um texto que está lá no livro de Mateus 7, dos versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, será como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje nós vamos falar sobre famílias fortes, famílias que a pandemia obrigou a ser forte e outras que acabaram ruindo, assim como diz nessa palavra. A pandemia ela mudou toda a nossa perspectiva, toda a nossa rotina, todo o nosso jeito de lidar com as coisas, com as pessoas. Ela nos obrigou a usar máscaras fora de casa. Andar por aí, por todos os lugares, temos que andar de máscara, mas nos desmascarou dentro da nossa própria casa. Forte isso, não é? Mas é de se pensar, porque antes da pandemia, nós ficávamos pouco tempo com a nossa família. A gente trabalhava, ficava fora, chegava de noite, fazia uma jantinha, comia, já ia dormir. Se fosse contar no relógio quantas horas a gente passou realmente com a família, era pouco, a gente passa mais tempo com as pessoas de fora de casa. E a pandemia nos obrigou a ficarmos dentro de casa e a conhecermos os desconhecidos que moram dentro da nossa própria casa, debaixo do nosso próprio teto. Isso causou muito espanto, muito medo, muita angústia, e muitas famílias que pareciam perfeitas foram a ruínas. Desabaram e caíram com essa tempestade, porque não estavam firmados na rocha. Famílias que pareciam perfeitas, cheias de fotos e curtidas no Facebook, no Instagram. Aquelas famílias que pareciam que eram inabaláveis, porque as aparências, elas enganam. Nem tudo que reluz é ouro. E a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa sensibilidade de entender que a casa sobre a areia, qualquer vento, qualquer tempestade vai derrubar, porque a casa ela está sustentada na superficialidade, e muitas vezes nós estamos na superficialidade de Cristo, e aí a gente não consegue enfrentar as dificuldades e jogamos a culpa nas costas de todo mundo, menos na nossa. Assumimos erros. Não assumimos erros, porque é difícil a gente ver os erros em nós mesmos. Deus nos colocou dentro de casa nesse tempo, mas não foi para que as famílias se acabassem, foi para que elas se fortalecessem. Muitos pais começaram a conhecer e entender os sentimentos dos seus filhos depois que entraram dentro de casa. Foi o tempo de se sentar à mesa e fazer refeições juntos, com televisões desligadas, celulares desligados, para ouvir, entender sentimentos, para conversar, para estreitar os laços que estavam frouxos. O Senhor quer uma família forte, para que Ele tenha uma igreja forte, para que a sociedade seja uma sociedade forte. A gente só vai conseguir mudar o mundo, transformar as coisas quando nós começarmos a entender que o nosso primeiro e o mais importante ministério é a nossa família. Nós precisamos aproveitar esse tempo e orar com os nossos filhos. Você tem orado com seu filho? Você tem abençoado o seu filho, o seu cônjuge? Colocado a mão na cabeça sobre eles e falado: eu abençoo vocês, eu abençoo o futuro de vocês, os sonhos e os planos de vocês. Nós temos que parar de colocar os nossos planos nos nossos filhos. Nós temos que parar de querer que eles supram uma necessidade que não foi suprida no nosso tempo.
A gente tem que aprender a demonstrar o caráter de Cristo para os nossos filhos, para que eles creiam em Cristo. É muito fácil a gente falar de Cristo, agora viver é difícil. E eles precisam ver, eles só vão acreditar na paternidade de Deus através do caráter dos pais. O que adianta falar uma coisa e fazer outra? Eles não escutam as nossas vozes, eles escutam o nosso exemplo. E o exemplo, ele grita, ele arrasta. E é isso que a gente precisa entender. Chamar para si a responsabilidade de um cuidado que Deus deu para os pais. O de cuidar, amar, educar os filhos. De mostrar para os nossos filhos e os nossos cônjuges que o nosso lar é um lugar de refúgio. É lugar de proteção, é lugar de segurança, é lugar de desabafo, é um lugar que eles não terão julgamentos, que eles podem conversar sobre qualquer coisa, porque nós vamos instruí-los através da palavra, porque é a palavra que nos dá sabedoria e nos dá o entendimento para cuidarmos da nossa família. Nós precisamos entender que a nossa vida baseada na palavra tem força. Pais, orem pelos seus filhos, olhe para os seus filhos com amor, cuide deles com amor. Filhos, respeitem os seus pais. Nós estamos num tempo em que nós pedimos a transformação para Cristo e Ele tem nos transformado. Ele tem transformado o nosso caráter. Porque como que a gente quer mudar as coisas se dentro da nossa casa está tudo bagunçado? A gente não pode. A gente não tem autoridade para isso. Vamos aproveitar esse tempo. Vamos ter tempo de leitura bíblica junto, de oração junto, de jejum em família. Gente, como isso aproxima a família e como nos aproxima de Cristo. Nós precisamos entender que essa força não é nossa, que a guerra não é nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que aprender a colocar o peso das nossas vidas em Cristo e trocar pelo dele que é leve. E essa leveza nos fortifica. Quando reconhecemos a Cristo que nós somos fracos, Ele nos fortalece. E nós, sendo fortalecidos em Cristo, teremos uma família fortalecida. Vai ter as ondas, as chuvas, mas permaneceremos em pé. Apesar das dores e das marcas que essas lutas deixarão, a casa não foi derrubada, ela permaneceu em pé, porque ela estava firmada na rocha, que é Cristo. E nós precisamos mostrar Cristo para os nossos filhos e para aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos dê todo o entendimento e sabedoria para lidarmos com as situações, porque nas horas das dores, aqueles que estão dentro da nossa casa são aqueles que realmente sabem quem nós somos. Eles sabem realmente o nosso caráter. E que nós possamos mostrar o caráter e o amor de Cristo através das nossas atitudes e das nossas vidas, para fortalecermos a nossa família, porque nós temos que sair desse tempo aprendendo a fortaleza que é estar em Cristo. Que Deus abençoe vocês, que tenham um lindo dia em nome do Senhor Jesus. Amém?